Olá, sejam muito bem-vindos a mais um desafio de leitura. E hoje, lendo nossos 30 minutos diário, temos a leitura de mais um livro. Temos aqui o caso de Charles Dexter Ward, de H.P. Lovecraft. Leitura efetuada em 21 dias, 166 páginas lidas. E hoje, dia 97, vamos falar desse livro interessantíssimo. H.P. Lovecraft é conhecido como o mestre do horror cósmico. E esse livro esteve guardado em minha estante durante uns bons anos, digamos uns 20 anos aí. Essa é uma releitura. E o que nós temos aqui no caso de Charles Dexter Ward? No ano de 1928, um paciente singular fugiu de um hospital psiquiátrico particular às proximidades de Rhode Island, em Providence. Esse paciente apresentava um caso interessante. Ele, é, a loucura dele girava em torno de uma fixação por estudos ocultos que acabaram causando perda de memória recente. E não lembrava de fatos recentes, mas se lembrava de coisas, vividamente de coisas do passado, que era o tema dos estudos dele de arqueologia, de histórias familiares. E ele também apresentava alterações fisiológicas, inclusive com o desaparecimento de uma marca de nascença que ele tinha no quadril e o aparecimento de uma cicatriz estranha no peito, uma carne crescida no peito dele, perda quase completa da voz. Ele conseguia pronunciar apenas alguns sussurros. E o que mais? E uma situação fisiológica sui generis. O organismo dele parecia ter as funções biológicas retardadas, a digestão muito lenta, a pele aparentava ser uma pele de uma pessoa muito velha para alguém de 26 anos. E como Charles Dexter Ward foi parar em um hospital psiquiátrico? A, Essa história nós podemos retroceder uns 10 anos antes do internamento do Charles Dexter Ward. Ele era um garoto muito estudioso, digamos assim, interessado em coisas do passado, estudar arqueologia. Ele pesquisava nas bibliotecas sobre a história de pessoas antigas da cidade dele, quando ele se deparou com os registros de um ancestral curioso. Isso quando ele tinha aproximadamente 16 anos. Um ancestral que teria sido um bruxo que tinha morrido e que é, o, assim, era alguém muito estranho, que não era querido e que parece que os registros sobre ele tinham sido meio que apagados. E isso se tornou uma obsessão para ele. Ele mergulhou fundo de cabeça em procurar informações desse ancestral. Nas férias ele visitava outras bibliotecas atrás de informações, porque esse ancestral dele, o Joseph Curran, ele teria vindo para Providence de Salem, na época da caça às bruxas, em 1692. E qual era o fato curioso? É que quando Joseph Curran se estabeleceu em Providence, ele se tornou um comerciante muito forte. Ele tinha navios, fazia negócios, trazia mercadorias e só que ele era estranho. Ele era sempre interessado em assuntos de química, trazia muitas coisas, levava
muitos escravos, muita comida para as propriedades dele, sendo que era só ele e poucos criados. Isso levantava uma suspeita, as pessoas não gostavam muito do Curran, mas ele era influente. Quando tinha algum problema na cidade, ele bancava certas obras, financiou a construção de uma ponte, de uma igreja. Então, as excentricidades desse ancestral dele aí foi sendo deixada para lá, né? Que o cara bancava muita coisa. E essa história, o, o Charles Dexter, ele costumava compartilhar conforme ele ia descobrindo as coisas, ele ia contando para as pessoas, contou para o pai, para a mãe, para o Dr. Willett, que é quem é o médico que cuidou dele desde a infância, que sabia da existência, que ele tinha uma cicatriz no quadril que desapareceu quando da loucura dele. E, e o Charles foi pesquisando sobre esse ancestral, achando coisas aqui, coisas ali, até que ele encontra, quando ele tem por volta de 18 anos, ele teria concluído o equivalente hoje ao ensino médio e desistido do ensino superior por causa que os estudos que ele estava tendo por causa das descobertas sobre esse ancestral dele aí, ele disse que era coisas mais importantes do que o que ele poderia aprender na escola. Mas o que era exatamente essas pesquisas até então ninguém sabia. Era um químico, alquimista excêntrico, esse ancestral do Charles Dexter, o Joseph Curran, esse suposto bruxo do passado que teria morrido em 1770, 1771. E, e depois desse tempo, na ocasião do internamento do Charles Dexter, os médicos discutiam entre si quando teria iniciado a loucura do Charles Dexter. Se ainda na juventude, quando ele começou a, a ter esse interesse fixo, essa fixação sobre o caso do seu ancestral Joseph Curran e os seus estudos malucos lá de alquimia e bruxaria, ou se muito tempo depois. A junta médica que analisou o caso do Charles Dexter dizia que desde essa época ele começou a enlouquecer. Mas o Dr. Willett, que conhecia o Charles desde a infância, dizia que não, que a loucura dele era recente, da época já do internamento dele, quando precisaram fazer o internamento. E o que foi que aconteceu? O Charles Dexter, num determinado momento, descobre, numa residência antiga da cidade, o retrato desse ancestral em uma casa. E estava escondida atrás de pintura e papel de parede, mas ele consegue encontrar, manda fazer a restauração. E o interessante é que esse ancestral tem a aparência do Charles. É como se fosse a mesma pessoa, com pequenos detalhes. O Joseph Curran, ele tem uma cicatriz na sobrancelha que o Charles não tem. E, e aí esse retrato vai ser transferido, vão dar um jeito de transferir esse retrato para casa do Charles. E nesse momento, quando está sendo feita essa transferência, retirada do retrato do local original, da antiga casa do Joseph Curran, o Charles ele encontra por trás do retrato uns documentos antigos que ele logo trata de esconder. Isso daí é onde marca assim, uma diferença interessante no caso do Charles Dexter, porque enquanto aquele interesse dele era algo vivo que motivava ele, depois disso ele passou a querer esconder as coisas, não falava, não mostrava os seus papéis. Ele se isolou na casa dele fazendo experimentos químicos. A mãe dele começou a ficar preocupada, o pai, ele começou a mudar o comportamento. Ele fez uma viagem para a Europa, passou 2 anos na Europa lá estudando com, com pessoas que
em tese, teriam conhecimentos do passado que já não existiam mais, e depois voltou para a cidade dele. E as experiências que o Charles fazia era ficar recitando certas fórmulas antigas em línguas desconhecidas, experimentos químicos que soltavam os cheiros, os fedores horríveis. E isso daí foi minando, criando uma atmosfera ruim dentro da casa. Porque aquele som era tipo um som de lamentação, que o Charles recitava umas fórmulas do sótão da casa, junto com aqueles cheiros, maus cheiros de experimentos químicos, e criava um ambiente desagradável no lar. Alguns criados pediram demissão, ficaram assustados. A mãe do Charles teve um ataque de nervos, tanto que o Dr. Willett aconselha que o Sr. Ward mande a esposa de férias para a Europa, e daí, a partir desse momento, é só ladeira abaixo. O Charles fica birutinha, manda uma carta enlouquecida, falando que não queria mais experimentos. Ele se alia com um, um doutor lá, eu não tenho. O Dr. Allen, o tal de Dr. Allen aparece e ele compra a antiga fazenda do mago Joseph Curry e se muda para lá e tal. E um determinado dia ele volta para casa, conversa com o pai, diz que está correndo perigo. O pai contrata uns seguranças para ficarem lá. Ele manda uma carta para o Dr. Willett dizendo que o Dr. Allen é alguém perigoso e que deveria ser morto se fosse encontrado, e, e ter o corpo dissolvido em ácido. É uma coisa estranha. E é um caso interessante porque é uma narrativa que ela vai se desenvolvendo e os detalhes do que o Charles descobriu, eles vão sendo revelados aos poucos. Esse Joseph Curran, ele, ele fazia umas experiências de necromancia, ele mexia com os cadáveres na época dele, e um grupo resolveu que isso daí era inadmissível que o Joseph Curran estava fazendo, e deram um jeito de acabar com esses experimentos dele, esses experimentos bizarros. Resolveram apagar a história desse Joseph Curran. E o Charles encontrou os, os diários do Joseph Curran, os papéis, e, e, os, e as pessoas que auxiliavam o Joseph Curran lá em 1700 desde 1692 até 1770, quando o Joseph Curran desapareceu. Essas pessoas ainda estavam vivas na época do Charles. E o que causava o estranhamento de todo mundo em Providence, quando o Joseph Curran se mudou para lá, é que com o passar dos anos ele não envelhecia. Ele passou mais ou menos 70 anos, 80 anos em Providence, e a idade que ele aparentava ter era dos mesmos 30 anos que ele tinha quando ele chegou lá em 1692. Bizarro, né? Pois é. E, e isso daí, depois que é revelado, esses experimentos aí, essas coisas estranhas, e o relato louco lá que quando o Charles ele manda a carta para o Dr. Willett dizendo que se o Dr. Allen fosse encontrado, ele devia ser morto porque era uma pessoa perigosa, leva o Dr. Willett a querer conversar com o Charles para saber do que se trata, porque ele não escreve na carta. Mas quando ele chega na casa, o Charles simplesmente tinha sumido. Os seguranças dizem que ele, de alguma forma, ele saiu inexplicavelmente da casa e voltou por volta da meia-noite. Fez uns sons estranhos, deu uns gritos, uns gemidos, mas meio que no caso dele
já se prolongava por uns 10 anos esse comportamento estranho. Acharam que era só mais uma coisa estranha no meio das muitas bizarrices que envolvia esse personagem. E ele simplesmente saiu sem falar nada com ninguém e foi embora para a fazenda. Só que o, o que é que trata dessa história? Isso daí teria ficado por isso mesmo. Tá, o Charles é meio bizarro, mas é o jeito dele. Só que, tanto no passado quanto no presente, fatos, fatos da rotina, corriqueiro, problemas do dia a dia, é que levaram à tomada de decisões drásticas. No passado, o que levou a esse o interesse de um certo grupo da população em querer buscar saber mais de perto do que o Joseph Curran andava fazendo, acho que não fosse natural uma pessoa aparentar ter 30 anos durante 70 anos. Mas o que levou as pessoas a tomarem alguma atitude em relação a isso foi, digamos assim, fatos banais da vida. No caso do Joseph Curran, foi o ciúme. Porque por volta de 1763, o Joseph Curran decidiu que para ele não ter mais a hostilidade das pessoas, ele devia se casar. E se casou com uma moradora de uma família da cidade e teve filho com ela. Só que essa moça, ela era prometida de casamento para um marinheiro, para um capitão de navio. E esse rapaz, quando, pô, por conta do dinheiro, né, que o Joseph Curran tinha muito dinheiro, era um comerciante próspero, quando ele teve o noivado dele desfeito, assim ele ficou com ódio mortal do Joseph Curran e decidiu ficar investigando o cara e foi descobrindo os segredos podres dele. E por causa do ciúme que o rival amoroso tinha, porque ele perdeu a amada dele pro Curry, pro bruxo, foi que eles descobriram o que o Joseph Curry andava fazendo, que ele mantinha catacumbas sinistras e que parecia torturar pessoas naquelas catacumbas, porque ele importava muitos escravos, mas ninguém via depois esses escravos. E muitos trabalhadores entravam na propriedade dele, mas não saíam. E barulhos por perto da propriedade dele eram escutados vindo de dentro da terra. Então passaram a suspeitar que ele mantinha catacumbas e torturava pessoas ali. Mas o problema era bem mais sinistro do que isso. Isso foi o que aconteceu no passado, né? O fato da vida normal que levou alguém a querer saber exatamente o que o Curry estava fazendo. E na vida presente, o que levou as pessoas a, a desconfiarem da loucura mesmo de fato do Charles Dexter foi que depois dessa carta louca aí, credores, banqueiros passaram a procurar o pai do Charles preocupados de que por que ele todos os cheques que ele mandava para o banco era, eram, eram falsificações da, da assinatura dele mesmo. E esse fato do cotidiano, assim, que não poderia ser ignorado, primeiro os credores procuraram ele, falaram com ele e viram que ele estava lá. Ele alegou que estava com problemas de nervos e depois foram procurar a família, porque tudo que ele assinava parecia ser falsificação dele mesmo. E foi quando, finalmente, resolveu-se internar o Charles Dexter. E o que a família vai descobrir sobre a influência do bruxo, do antepassado dele, Joseph Curry, na loucura do Charles Dexter, e é uma coisa interessante, porque o Dr. Willett vai investigar e aparentemente
durante as viagens do Charles, ele teve contato com outras pessoas que pareciam ter uma loucura coletiva. Ou eles acreditavam que era a reencarnação do Joseph Curry e dos comparsas dele do passado, ou, ou talvez, como os documentos insinuavam, esses comparsas do Joseph Curry poderiam ser as mesmas pessoas que viviam desde a época de Salem, de 1690 alguma coisa. É um caso interessante. E como é que isso vai ser resolvido e vai culminar na fuga e no desaparecimento do Charles Dexter Ward, eu acho que vale a pena ler para saber o que se trata disso tudo. Eu não dei todos os detalhes aqui, mas eu posso dizer que é um caso muito interessante. Inclusive, essa é uma obra que se comunica com outras obras do H.P. Lovecraft. Aquela entidade citada em mais de uma oportunidade, Yog-Sothoth, também é mencionada nos escritos de Curran. E tem coisa interessante para ser descoberta até o final do livro. Não é assim, esse mistério ele é meio que insinuado várias vezes, mas tudo só fica claro no final da obra. Eu acho que vale a pena. Entretanto, entretanto, eu diria que esse é um tipo de leitura que, que já capturou mais do meu interesse no passado. Hoje em dia, nem tanto. Eu diria que o terror em geral, o horror, ele foi perdendo assim aquele apelo que tinha comigo com o passar dos anos. Hoje em dia eu considero o terror uma literatura, é um tema meio bobo assim, mas isso é hoje. Isso daí antigamente falava muito fundo comigo. E para fãs de terror, eu acho que essa é uma obra que vale a pena ser visitada. Bem, por hoje eu pretendo ficar por aqui, porque eu não quero me alongar, mas leiam aí o caso de Charles Dexter Ward. Até a próxima!